Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de hoje. Nosso assunto de hoje é limites com indeterminação, limites no infinito e limites infinitos. Limites com determinação, nós vamos começar com indeterminações do tipo 0 dividido por 0 e situações que a gente pode eliminar essa indeterminação, certo? Após a fala depois que a gente falar de limites com indeterminação, nós vamos ver a parte de limites no infinito. O que é que significa limites no infinito? É limites de algumas funções quando x tende a algum dos infinitos ou mais infinito, ou seja, x está crescendo bastante, ou então menos infinito, x decrescendo bastante. Então, para que vocês tenham uma ideia no gráfico, o que é que nós vamos trabalhar? É quando o valor do x cresce muito. Algumas funções têm um comportamento bem assintótico, que seria um comportamento assintótico, se aproxima de um certo valor. Bem próximo, mas não encostam, que seria o nosso resultado do limite. Outras funções não vão ter esse comportamento assintótico. Num primeiro momento eu vou mostrar esse comportamento para vocês, certo? É o que nós chamamos de limites no infinito. E nós vamos ver depois quando esse comportamento não ocorre, quando a gente não se aproxima de um certo valor, seria limites infinitos. Qual é a diferença de limites infinitos para limites não infinitos? São limites que a gente calcula de determinadas funções, quando x tende a algum valor, e isso vai dar como resultado algum dos infinitos. Então, esse caso aqui é que a gente vai falar mais no final da aula. Quando a gente tem limites, vou apagar aqui esse gráfico rapidinho, só para dar uma ilustração rápida, lá na frente eu falo com mais detalhes. Quando nós temos esse A sendo algum número real, nós também vamos ter um comportamento assintótico, sendo que não vai ser uma assíntota horizontal, vai ser uma assíntota vertical. Professor, eu ainda não entendi o que de acho é comportamento assintótico. É uma reta que o gráfico chega bem pertinho dela, mas não encosta. Uma assíntota é uma reta que o gráfico vai chegar bem próximo a ela, só que não encosta. Ok? Então, esse tipo de comportamento, quando a função está indo aqui da esquerda para a direita, se aproximando dessa reta, mas não encostando, indo lá para cima, é um comportamento que vai ser um limite no mais infinito. Quando a gente tem uma situação em que o gráfico vem descendo bem próximo à reta, mas está indo lá para baixo, essa é uma situação que o meu limite está dando menos infinito. Então, uma assíntota é a reta, comportamento assintótico é o comportamento do gráfico que se aproxima da reta assíntota a ele. Ok? Isso é falado mais adiante com mais detalhes, com mais cuidados, mas só para deixar claro qual é a diferença de limites no infinito para limites infinitos. Tudo bem? Lembrando que eu estou gravando na minha residência, não estou gravando em estúdio profissional, então podem ter alguns ruídos ao fundo. Lembrando também que vocês não podem compartilhar esta aula com ninguém, é de uso apenas dos alunos do professor Hugo Vitor, compreendam, por favor. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos começar falando de limites com indeterminação. Como nós vamos calcular limites com indeterminação? Primeiro nós vamos focar em determinações do tipo 0 dividido por 0. Então o que acontece quando a gente for fazer a substituição da função pelo valor que a gente quer se aproximar e não for possível? No caso, nós vimos que quando for polinômio, a gente pode substituir. Quando for uma divisão entre polinômios, desde que o denominador fosse diferente de 0, nós podíamos fazer a substituição direta. Mas e se for igual a 0? Mesmo sendo igual a 0, porém o numerador também dando igual a 0, quando você substituir, você também vai ter estratégias de calcular esse limite. De que forma? Olha só para esse item A. Se eu for simplesmente substituir, não copie agora, se eu for só substituir, isso seria 2 ao quadrado menos 4 dividido por 2 menos 2. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 dividido por 2 menos 2. Isso aqui fica uma indeterminação do tipo 0 dividido por 0. Então a substituição agora não é possível. Porém, a gente não quer valores iguais a x igual a 2, a gente quer valores próximos de 2. Então o que é que nós vamos ter que se lembrar? Vou botar aqui no cantinho, depois eu vou apagar, viu? Lembre-se das fatorações.
Então nós temos as faturações do tipo a diferença de 2 quadrados. Podemos usar também a diferença de 2 cubos. Fatoração... Opa, cubo. Fatorações que nós vimos lá no ensino fundamental, no ensino médio, onde a diferença de 2 quadrados a gente pode substituir pelo produto da diferença pela soma. Enquanto a diferença de 2 cubos ficaria algo do tipo a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então essas fatorações podem nos ajudar. Além daquela fatoração que nós vimos para polinômios, que nós vamos usar no item B. Por enquanto, essa daqui vai me ajudar para o item A. Observa que no numerador nós temos uma fatoração. Nós temos um desses casos. Nós temos x ao quadrado menos 4. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então você pode fatorar esse numerador e começar o seu problema da seguinte forma. Quando eu quero calcular esse limite, vai ficar equivalente a calcular o limite de x menos 2 vezes x mais 2, dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Repare que apareceu x menos 2 em cima e x menos 2 embaixo. Mesmo o x tendendo a 2, x é diferente de 2. Então é muito bom deixar claro isso. Como x é diferente de 2, temos... O que é que nós temos quando o x for diferente de 2? Se o x fosse exatamente igual a 2, o que eu vou fazer agora não pode ser feito, que é o que? O cancelamento da divisão. Eu vou cancelar o x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo. 0 cancelado com 0 não poderia, mas se o x é diferente de 2, eu posso. Isso aqui não vai ser exatamente igual a 0. Vai ser sempre próximo de 0, parênteses. O parênteses vai ser próximo de 0. Então, faz seu cancelamento e você vai ter que calcular simplesmente o limite de x mais 2 quando x tende a 2. Então você faz o cancelamento e só depois você calcula o limite substituindo. Agora não tem mais indeterminação. O que nós fizemos foi remover a indeterminação. Agora a gente substitui, vai ficar 2 mais 2. Esse limite vai ser igual a 4. Tudo bem aqui? Fazendo o item B, o que é que nós vamos ter? Deixa eu apagar aqui o nosso lembre-se. Deixa eu apagar o nosso lembre-se. Então eu vou colocar mais um. Nós vimos que se eu tenho um polinômio p de x com raízes x1, xn, sim, um polinômio vai ter n raiz, onde n é o grau desse polinômio. Então, p de x pode ser reescrito como sendo o coeficiente de maior grau vezes x menos cada uma das raízes, x menos x1 vezes x menos x2 vezes, deixa eu ver aqui se eu consigo espremer, vezes x menos xn. Pronto, deu certo. Essa fatoração aqui é que vai nos ajudar em alguns casos. Aqui, por exemplo, nós temos um polinômio do segundo grau, um polinômio do segundo grau mesmo, e a gente sabe como encontrar as raízes desse polinômio. Eu não vou calcular aqui, eu vou deixar para vocês. Vocês podem encontrar ou usando a fórmula de Bhaskara ou usando o soma e produto, a estratégia que vocês já usam há vários tempos. Isso você faz no seu rascunhozinho bacana, não tem problema nenhum. Vou apagar a fatoração, eu vou apagar a fatoração. Se você for atrás das raízes daquele numerador, usando fórmula de Bhaskara, usando soma e produto, você vai encontrar como raízes x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Então você pode reescrever o seu limite quando x tende a 2 do item B como sendo o A aqui é o coeficiente do maior grau, no caso seria 1, vai ficar 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. E embaixo nós vamos ter novamente aquela mesma fatoração do item A, onde eu tenho a diferença pela soma x menos 2 vezes x mais 2. Então o primeiro passo de tudo é encontrar essas raízes aqui. Depois que você encontra essas raízes, você escreve na forma fatorada e agora você vai eliminar a indeterminação. Novamente você vai levar em conta que o x é diferente de 2. Essa observação aqui vai valer tanto para o item A como para o item B. Tem que ser escrito na sua solução. É bom deixar claro isso, porque quando o x for diferente de 2, esse cancelamento ele pode ser efetuado, x menos 2 em cima com x menos 2 embaixo. E por favor, não faça isso, cancele x com x. Não faça isso aqui não.
certo? Você tem que cancelar fatores, é tudo que está multiplicando, no caso aqui é o parênteses todo. E você vai ter que resolver o seu limite simplesmente calculando o limite quando x tende a 2 de x menos 3 dividido por x mais 2. Eu não fiz anteriormente a substituição direta porque eu já sabia que ia dar 0 dividido por 0. Então essa verificação é importante. Se não for 0 dividido por 0, não vai ter indeterminação para você eliminar. Mas depois de verificado isso, você vai fazer a fatoração. Feita a fatoração, você elimina a indeterminação. E agora, não tem mais indeterminação, você só substitui. Substituindo agora, nós vamos ter 2 menos 3 dividido por 2 mais 2. 2 menos 3 vai dar igual a menos 1. 2 mais 2 é 4. Nosso limite, 1/4 é o resultado do item B. Gente, qualquer dúvida vocês me perguntam lá no nosso encontro do MITS, mas o passo a passo praticamente é esse. Vá lá no seu rascunho primeiro e verifica se dá indeterminação do tipo 0 sobre 0. Verificou que tem indeterminação, vai fatorar os polinômios. No caso aqui a gente está pensando sempre em divisão de polinômios para esses nossos primeiros casos. E essa fatoração pode precisar ou de encontrar as raízes ou lembrar daquelas fatorações que eu mostrei. Fatorou, cancela a indeterminação, elimina a indeterminação e depois faz a substituição, concluindo assim a sua questão. Tudo bem? Vamos para a próxima parte do nosso conteúdo. Mais tarde a gente fala um pouco mais sobre algumas outras indeterminações e resolve mais alguns exercícios. Coloquei mais um exemplo aqui para a gente fazer. Calcular o limite de raiz de t menos 1 dividido por raiz cúbica de t menos 1 quando t tende a 1. Eu botei esse exemplo porque tem gente que não gosta muito quando aparece problemas envolvendo raiz, mas a ideia é a mesma, certo? Eu vou lembrar mais uma vez aqui no cantinho as fatorações que nós estamos usando. Então a gente viu agora há pouco nos outros itens a ao quadrado menos b ao quadrado, que ficaria a menos b vezes a mais b. E a outra fatoração, que é a ao cubo menos b ao cubo, seria a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. O que é que nós vamos fazer dessa vez? O que é que a gente vai fazer diferente? Eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha no livro, lá na página 80, a partir da página 80. Para ser mais preciso, eu estou olhando aqui no livro, página 81 e 82. Páginas, começa na 80 a leitura, mas tem na 81 e 82 o que eu quero. Nessas duas páginas ele coloca um exemplo bem parecido com esse que eu estou trazendo para vocês, e ele usa uma estratégia diferente da que eu estou usando, certo? Então você pode dar uma olhadinha lá e ver uma outra estratégia para fazer esse tipo de problema. Como é que eu vou resolver aqui? Eu vou fazer uma racionalização. Usando dessas mesmas fatorações, eu quero eliminar essa raiz quadrada, essa raiz cúbica. Para eliminar a raiz quadrada, eu vou usar a fatoração quadrática. Para eliminar a raiz cúbica, eu vou utilizar a fatoração cúbica, certo? Bem óbvio isso. Mas como que eu vou fazer? É o seguinte, lá na minha função, eu vou considerar como se estivesse aparecendo essa parte aqui no numerador. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo que está faltando para ficar igual ao outro lado da igualdade. Então, antes de sair fazendo qualquer outra conta, eu vou racionalizar. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de t mais 1. Raiz de t mais 1, tanto em cima como embaixo, tanto numerador como denominador. Isso vai racionalizar o numerador, lá em cima vai racionalizar. Tá faltando a gente racionalizar o denominador. É como se estivesse aparecendo esse cara aqui. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo outro parênteses, onde o a vai ser o raiz cúbica de t e o b vai ser o 1. Então eu vou multiplicar também por raiz cúbica de t ao quadrado, mais 1 vezes raiz cúbica de t, mais 1, e também vou multiplicar embaixo por raiz cúbica de t ao quadrado, mais raiz cúbica de t, mais 1. Então, fazendo essas multiplicações, o que é que vai acontecer? Quando eu multiplicar o nosso numerador por esse camarada, vai aparecer raiz quadrada de t ao quadrado menos 1. É como se a gente estivesse fazendo essa fatoração aqui, ó. Só que eu estou vindo do lado direito da igualdade para o lado esquerdo, eu estou voltando. A igualdade tem esse poder, né? Tanto faz eu ir como voltar, a igualdade está valendo. Então vai ficar o limite da raiz quadrada de t ao quadrado menos 1 ao quadrado.
Nem precisava colocar 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1, mas eu vou botar aqui para a gente se orientar o que a gente está fazendo. Dividido por, embaixo eu tenho raiz cúbica de t menos 1, e eu tenho esse outro parêntese aqui da frente, ó. A ordem dos fatores não altera o resultado. Quando eu multiplicar esses dois que eu acabei de botar o quadradinho lá em cima, eu vou acabar ficando com a ao cubo menos b ao cubo da minha fatoração. Sendo que o a é a raiz cúbica de t. Então fica raiz cúbica de t ao cubo menos 1 ao cubo. Pronto. O que foi que eu não utilizei em cima? Foi o parêntese grandão. Agora eu vou botar aqui na frente multiplicando. Raiz cúbica de t ao quadrado mais a raiz cúbica de t mais 1. E aí embaixo que eu não usei foi o parênteses curtinho do raiz cúbica, do raiz quadrada de t mais 1. E eu quero calcular o limite disso aqui quando t tende a 1. Alguns alunos não gostam de equação de questões envolvendo raiz porque fica grande. Não tem medo das coisas grandes, é cálculo, certo? Porque agora a gente vai diminuir isso. Nosso limite quando t tende a 1 vai ficar igual a raiz quadrada de t ao quadrado é t, menos 1 ao quadrado é 1, vezes raiz cúbica de t ao quadrado, vou só repetir, mais raiz cúbica de t, mais 1. E aí embaixo a gente vai ter raiz cúbica de t ao cubo, é t, menos 1, vezes raiz quadrada de t, mais 1. Na verdade, aqui em cima, o correto não era botar só t menos 1. Raiz quadrada de t ao quadrado, o correto é colocar módulo de t. Por que eu não fiz isso? Porque o nosso t se aproxima de 1. Eu já sei quanto é que vale o módulo de valores próximos de 1, certo? Mas se fosse zero, a gente teria que colocar. Então, eu vou deixar aqui o módulo, certo? Lá no denominador. Lá no numerador. Denominador precisa não. Então, é módulo de t menos 1. Tá aqui. Só que aí o que acontece? Módulo de t, quando t tende a 1, isso aqui vai dar 1. Isso é 1, certo? Só vai mudar se fosse valores negativos, ou então o zero. Mas aqui vai ser 1. Então eu posso trabalhar desse jeito mesmo, fazendo assim o cancelamento de t menos 1 com t menos 1. Agora a gente eliminou a nossa indeterminação. Depois de eliminada a nossa indeterminação, agora a gente pode substituir. Vai ficar raiz cúbica de 1 ao quadrado, mais raiz cúbica de 1, mais 1, dividido por raiz quadrada de 1 mais 1. Raiz cúbica de 1 é 1, 1 ao quadrado é 1, raiz cúbica de 1 é 1, lá em cima vai ficar 3, embaixo vai ficar 2. 3 meios é a nossa resposta. Copinha aí, vamos agora para a próxima parte do conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no nosso encontro do Mix. Vamos falar agora de limites no infinito. O que é que significa esse negócio de limites no infinito? Vocês vão encontrar esse assunto lá na página 84 do livro de vocês. E eu quero calcular limites que envolvem os valores de x crescendo indefinidamente. O que é que acontece em algumas situações quando x tende a crescer muito? X igual a 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão... valores realmente indefinidos. Nem sempre a função cresce também. Às vezes a função ela estagna em algum valor. O teorema principal que nós vamos usar para calcular limites no infinito é o teorema que é apresentado no livro de vocês e diz o seguinte: quando a gente for calcular limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, que seria os valores de x crescerem indefinidamente, esse limite vai ser igual a zero. Aí vem algumas outras observações. Primeiro, não apenas estou interessado a observação é a seguinte: também nós vamos ter um comportamento parecido quando x decresce indefinidamente, quando x vai indo para valores negativos, extremamente pequenos, tipo menos 10, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, muito pequenos. É o que nós dizemos que x tende a menos infinito. Então, falar que x tende a mais infinito quer dizer que o x está crescendo muito. X tender a menos infinito quer dizer que está decrescendo muito, está indo para valores negativos. Esse limite também vale
zero. Segunda observação que a gente vai ter que levar em conta é que não importa se tem alguma potência no x, o resultado vai ser o mesmo. Então, é 1 sobre x elevado a qualquer expoente, o resultado vai acabar sendo o mesmo. Tendo isso em mente, a gente pode calcular alguns limites no infinito. Item A. Qual é a estratégia para calcular esse limite no infinito? Limite de um coeficiente, de uma divisão de um quociente de polinômios, quando x tende a menos infinito. Item A, limite de 3x ao quadrado menos 5, dividido por 4x ao quadrado mais 7x. Tem duas estratégias que eu aprendi de calcular esse limite. Uma delas o livro traz para vocês. Você dividir cada uma das partes pelo maior expoente da variável, pela variável com seu maior expoente. No caso aqui seria x ao quadrado, no numerador e no denominador. Então o meu limite, quando x tende a menos infinito, dessa função do item A, eu vou reescrever ele da seguinte forma: 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 5 dividido por x ao quadrado. E embaixo vai ficar 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 7x dividido por x ao quadrado. Essa é uma das estratégias que a gente utiliza para calcular esse limite: dividir cada uma das parcelas do polinômio pelo maior expoente da variável, pela variável com seu maior expoente que aparece. No caso aí seria x ao quadrado. Nós vamos ter o limite de x quando x tende a menos infinito. Aqui nós vamos fazer os devidos cancelamentos, as devidas simplificações. X ao quadrado cancelando com x ao quadrado. Já que aqui o x não vai ser zero, né? Está indo para o menos infinito, então ele está decrescendo indefinidamente. Então nós vamos ter limite de 3 menos 5 sobre x ao quadrado no numerador. E lá embaixo nós vamos ter 4, mas eu posso simplificar esse x com x ao quadrado embaixo. Fica 7 sobre x. É aqui onde a gente vai fazer o que é interessante para a gente. Sempre quando aparecer alguma parte que tem uma fração com o x no denominador, nesse momento aqui nós vamos usar o nosso teorema. O que é que diz o nosso teorema? Apareceu algum número, não precisa ser exatamente 1, pode estar qualquer número real aqui em cima, diferente de zero. E a gente tem essa divisão de um número por x ao quadrado, ou um número por x, você pode ter tudo isso aqui indo para zero. Tudo isso aqui vai se anular. Tudo de acordo com o nosso teorema. Tanto faz se x vai para o menos infinito ou x vai para o mais infinito. Qualquer número real diferente de zero no numerador, dividido por x elevado a algum expoente, o limite disso, quando x tende a menos infinito, vai ser tudo jogado para zero. E o que vai nos interessar é apenas a parte inteira, aquela parte que não vai ter mais a variável. É isso aqui que vai ficar para a gente como resposta. Nosso limite, quando x tende a menos infinito, vai ser igual a 3/4. Letra B, seguindo a mesma estratégia. O limite dessa função eu vou pegar e vou dividir todo mundo por x elevado a 5. Vai ficar como? Vai ficar o limite de 7x ao cubo dividido por x elevado a 5, sempre pegando o maior expoente que aparece na variável. Então, o maior expoente que aparece lá no denominador, x elevado a 5, nós vamos ter 7x ao cubo dividido por x elevado a 5, menos 3x ao quadrado dividido por x elevado a 5, mais x dividido por x elevado a 5, menos 1 dividido por x elevado a 5, dividido por 5x elevado a 5, dividido por x elevado a 5. E eu quero calcular esse limite quando x tende a menos infinito. Essa é uma estratégia que a gente vai adotar sempre que aparecer limites indo para o infinito. Ok? Limites no infinito. Fazendo agora os devidos cancelamentos, o que é que nós vamos ter? X elevado a 5 vai cancelar com x elevado a 5. Repare que a gente pode simplificar todos os que tem lá no numerador da fração grande, sendo que sempre vai ficar alguma fraçãozinha com a variável x. Então fica o limite quando x tende a menos infinito.
Simplificando, cada uma dessas frações vai ficar 7 sobre x ao quadrado, menos 3 sobre x ao cubo, mais 1 sobre x elevado a 4, menos 1 sobre x elevado a 5. Dividido por 5, embaixo só vai ficar o 5. Todas essas frações, como o nosso limite está indo para o menos infinito, essas frações ficou tão feio no infinito, peraí. Melhorou. Todas essas frações vão seguir o que diz o nosso teorema, no caso ali a parte 2 do teorema, que é quando x vai para o menos infinito, tanto faz, qualquer um dos dois infinitos. Essas frações vão para zero. Então esse camarada vai para zero, esse camarada vai para zero, esse camarada vai para zero, esse camarada vai para zero. E tudo que nós vamos ter vai ser 0 dividido por 5. Quanto é 0 dividido por 5? É 0. Então, nesse caso, a nossa resposta vale 0. Esse é o nosso limite. Nós temos a interpretação de limites no infinito levada para assíntotas. Então, eu vou mostrar essa interpretação lá no aplicativo de gráficos, ok? Eu vou construir o gráfico dessas duas funções aqui para a gente ver o que acontece. Quem quiser copiar, pausa o vídeo, copia aí. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no nosso encontro do MITS. Vamos iniciar então com a função do item A, 3x ao quadrado menos 5 dividido por 4x ao quadrado mais 7x, que é que nós temos aqui no aplicativo, y igual a 3x ao quadrado, menos 4x dividido por 5x ao quadrado, é isso mesmo? Vamos só dar uma conferida. É menos 5 em cima dividido por 4x ao quadrado mais 7x. Então vamos fazer as correções. 3x ao quadrado menos 5 dividido por 4x ao quadrado mais 7x. Puxar aqui mais um pouquinho. Vamos aqui só conferir se é mais 7x ou menos 7x. Mais 7x. Pronto. Só para dar essa conferida final. O que é que está acontecendo com o nosso gráfico? Repare que no valor 3/4, a gente pode botar aqui pontos notáveis. Ele não dá para a gente, que seria nosso resultado que eu queria observar, mas no 3/4, que foi o valor que nós encontramos lá, nós não vamos ter o gráfico indo para o menos infinito, aqui atrás, veja que para o mais infinito o resultado é similar. O gráfico não atravessa esse valor, não encosta nesse valor. Se eu botar para marcar aqui os valores y igual a 3/4 e ver o que ele vai me marcar, ele me marca uma reta cujo gráfico chega bem próximo dessa reta, mas ele não encosta. A linha vermelha é o gráfico da função, a linha azul é a reta y igual a 3/4. Então, olha só, observa como é que está a função, certo? Eu quero observar lá do lado esquerdo, eu vou ampliar lá para o lado esquerdo. A minha função é a linha vermelha, ampliando para o lado esquerdo, o gráfico vai chegando bem próximo dessa reta, mas não encosta. Repare que ele chega bem próximo, eu estou cada vez mais ampliando. Se eu deixar afastado, dá a impressão de que elas estão juntinhas, mas eu preciso ampliar para observar que a diferença delas vai diminuindo, mas em momento nenhum essas retas vão se encostar. A curva em cima vai encostar com a reta embaixo, certo? Eu vou ampliar aqui mais uma vez, né? Vou eliminar o zoom. Complicado falar esse negócio de zoom, se eu estou ampliando eu estou reduzindo, não trabalho direito com zooms. Então, observando o gráfico vermelhinho se aproximando da reta, nós dizemos que essa reta y igual a 3/4, ela é uma assíntota do nosso gráfico. O que seria assíntota? É uma reta cuja curva do gráfico ela chega bem próximo, mas não encosta. Repare que vai acontecer a mesma coisa lá da parte positiva, com a diferença de que na parte negativa
a função ela vem decrescendo da direita para a esquerda. Eu estou olhando da direita para a esquerda. O gráfico está lá em cima, na parte direita, lá pertinho do -2, e vai decrescendo, decrescendo. Tem como riscar aqui? Tem não. Ah, tem que fazer aquele esquema da foto. É verdade, dá para bater a fotinha. Aqui. Quase que eu esqueço, ó. Da outra vez a gente fez isso. Escrita na tela. Ah, rapaz. Agora vai. Observe, vou até mudar aqui a cor da caneta. Da direita para a esquerda, o meu gráfico está decrescendo. Nesse sentido. Então ele vai se aproximando da reta que seria a assíntota, que é a reta y igual a 3/4. É uma reta horizontal, representada por essa linha azul. Se eu for observar realmente da esquerda para a direita, como seria a forma como a gente lê, lá na esquerda nós temos o gráfico bem próximo, e à medida que eu vou crescendo os valores do x, o meu gráfico ele vai subir, ele vai aumentar o seu valor. Então, quando a gente calcula o limite indo para o menos infinito, a melhor leitura seria da direita para a esquerda, onde eu vejo o meu x decrescendo bastante, e aqui a gente vai ter essa assíntota, né? A curva chegando bem próximo do valor y igual a 3/4, mas não tocando. Ok? Gente, qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS com relação a isso, tudo bem? Deixa eu fazer o gráfico agora da outra função para a gente ver o que acontece. Dessa vez eu coloquei logo aqui o gráfico para não ter que ficar olhando lá para as anotações, certo? Já está aqui o gráfico. Repare que nós vamos ter um comportamento parecido quando a gente vai para o menos infinito, só que dessa vez próximo do eixo x, que seria y igual a 0. Então, se a gente observar aqui y igual a 0, seria o nosso eixo x. Deixa eu mudar aqui as cores. Dá para mudar, não? No instante eu volto, pera. Pronto, eu alterei aqui as cores, acho que agora fica melhor da gente enxergar. A curva que representa a nossa função é a curva azul, e nós temos aí o eixo x, representado por essa linhazinha vermelha, né? E aqui nós temos algo bem parecido. Repara o que acontece com a nossa curva quando o x decresce bastante. Então, indo da direita para a esquerda, eu vou até dando aqui umas ampliações, eu vou dando zoom, a curva vai chegando bem próxima do eixo x. Fica bem pertinho, tão próximo quanto você queira. Lembra aquele noção de limite que a gente falou? Mas não encosta no eixo. Aqui é o zoom que eu estou dando, está ficando cada vez mais próximo. Se eu afastar, dá a impressão que elas estão coladas, mas na verdade não estão. Então a ideia é bem parecida com o que nós vimos anteriormente. Quando o x vai para o menos infinito, eu vou botar aqui a escrita na tela. Se eu observar da direita para a esquerda, o meu gráfico vai chegando bem próximo dessa reta, né? A curva que representa o gráfico da função vai chegando bem perto dessa reta, tão próximo quanto você queira. Então, esse é o comportamento que a gente vai ter de uma assíntota. Nem sempre isso acontece. Para algumas funções, a gente não vai ter assíntotas, não vai existir um valor que a função se aproxima tanto assim. Um exemplo seria a própria função quadrática, f de x igual a x ao quadrado. Mas aí a gente vai ter um outro resultado que vai nos dar uma noção melhor do que acontece nesses casos. Vamos ver que resultados são esses. Um outro método que eu já vi para a gente resolver esse tipo de limite, esses cálculos que nós fizemos, eu coloquei aqui os mesmos itens, é a gente ignorar os menores expoentes. Então, numa divisão de polinômios, quando eu quero calcular limites no infinito, não me interessam os monômios de grau menor do que o grau do polinômio. Então, para o cálculo do item A, nós podemos simplesmente ignorar os menores e trabalhar apenas com os maiores expoentes. Basta eu calcular o limite de x tendendo a menos infinito de 3x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado.
Dessa forma a gente simplifica x ao quadrado com x ao quadrado, o nosso limite seria 3/4. Bem, dessa forma facilita muito a nossa vida, vai exigir alguns cuidados que eu vou mostrar daqui a pouco quando a gente trabalhar com raízes, mas para casos polinomiais seria isso. Repare no item B que nós temos um polinômio de grau 3 no numerador e um de grau 5 no denominador. Não importa a quantidade de outras parcelas que você vai ter no seu polinômio, o comportamento dele no infinito é dado pela parte de maior expoente. Então, os de menores expoentes não vão nos interessar, não vão influenciar. O resultado final vai ser sempre considerado a partir dos valores com maior expoente. Basta você calcular o limite, quando x tende a menos infinito, de 7x ao cubo sobre 5x elevado a 5. Você faz aqui a devida simplificação de x ao cubo com x elevado a 5, vai ficar a diferença dos expoentes, que seria o limite quando x tende a menos infinito, de 7 sobre 5x ao quadrado. Gente, os números que aparecem acompanhando a variável também não vão me influenciar tanto. Se a variável não se cancelar, se você conseguir identificar 1 sobre x elevado a algum expoente, o comportamento aqui vai ser de acordo com o nosso teorema. O que é que diz o teorema? 1 sobre x ao quadrado, isso aqui vai para zero. Então, quando a gente tem toda essa fração, eu vou apagar aqui todos os pontinhos que eu fiz em vermelho, nessa fração que nós temos, para calcular o limite, quando x tende a menos infinito de 7 sobre 5x ao quadrado, o comportamento de tudo isso aqui vai ser por meio do teorema. O x ao quadrado embaixo ele está indo para o infinito, então isso aqui tudo vai para zero. Nossa resposta seria zero. Vamos ver uma situação em que a gente tem que tomar alguns cuidados quando for utilizar essa estratégia aqui. Esses aqui são dois exemplos que o livro traz, lá na página 86 e 87. Página 86, você vai encontrar o item C, o início dele, e a página 87, você já vai encontrar esse item D. A forma como o livro resolve esses problemas aqui, esses cálculos desses limites, envolve a primeira forma que eu mostrei para vocês. E ela dá alguns cuidados na hora de você fazer a divisão. Eu vou resolver esse mesmo exemplo que o livro traz, só que no segundo método. Vamos ver o que é que acontece quando a gente faz isso. No item C, eu quero calcular o limite de 2x mais 5 dividido por raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, quando x tende a mais infinito. Esse limite ele vai ser determinado pela parte de maior expoente. Agora a gente tem um cuidado maior, que nós temos uma raiz no denominador. Não me interessa. Os de menor expoente não vão influenciar no comportamento da função. Então nós vamos ter 2x dividido por raiz quadrada de 2x ao quadrado. É esse camarada que vai determinar o comportamento. Onde é que está o nosso cuidado? Na simplificação. Nós vamos ter o seguinte, limite quando x tende a mais infinito, de 2x dividido por raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado, é muito importante ficar atento a isso. O resultado vai ser módulo de x. O que é que significa dizer que o resultado é módulo de x? Você tem que ficar atento para quais valores a sua variável está assumindo. Se a variável tiver valores sempre positivos, então o módulo de x é igual a x. Se x for maior do que zero, sempre positivos. No caso do x ser sempre negativo, você vai substituir o módulo de x por menos x. Um cuidado redobrado é se o x puder ser igual a zero, porque a gente está trabalhando com cálculos de limite. Se o x for realmente zero, o módulo de zero é zero. Mas o limite quando o módulo de x, limite do módulo de x quando x tende a zero, é algo muito delicado. Se você botar aqui, por exemplo, não limite módulo de x, não vai ter tanto problema. Mas o limite módulo de x dividido por x, por exemplo, aqui é algo muito delicado mesmo.
Então, muito cuidado quando a gente trabalhar com o módulo de x e o x tendendo a zero. Não vou fazer esse cálculo aqui para vocês, recomendo que vocês... É um cálculozinho clássico, mas se vocês tiverem interesse eu posso fazer lá no Mix para vocês. O meu interesse vai ser apenas nessas duas situações, porque essa primeira situação aqui ela vai ocorrer quando o x tende a mais infinito. E a segunda situação ela vai ocorrer quando o x tende a menos infinito. Então, ficando atento com relação a isso, a gente não vai ter problemas. Tudo bem? Porque o que foi que aconteceu? A gente vai ficar embaixo com raiz quadrada de x ao quadrado. E raiz quadrada de x ao quadrado vai dar módulo de x. Então, nosso limite, quando x tende a mais infinito, é 2x sobre raiz quadrada de 2 vezes o módulo de x. Só que aqui o x tende a mais infinito. Quando x tende a mais infinito, eu vou substituir o módulo de x pelo próprio x. Então vai ficar o limite de 2, aquele x lá de cima está tão feioso, de 2x dividido por raiz quadrada de 2 vezes x, quando x tende a mais infinito. Dessa forma a gente pode simplificar o x com o x, não precisa mais trabalhar com limite, não tem mais variável, a gente vai ficar apenas com 2 sobre raiz de 2, que pode ser racionalizado. 2 sobre raiz de 2, se você multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, você racionaliza e isso vai dar como resposta raiz quadrada de 2. Essa é a resposta do item C. Gente, quem quiser copiar essa observação da raiz quadrada de x ao quadrado e é igual ao módulo de x, copia aí rapidinho que eu vou apagar. Então pausa o vídeo, copia, porque eu quero fazer o item D ainda nessa tela. 3, 2, 1. Vamos lá. Vou apagar agora. Só lembrando, quem quiser copiar, ninguém é obrigado a copiar, não. Você não é obrigado a nada. Então, letra D. Professor, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque agora x está indo para o menos infinito, certo? A ideia inicial vai ser a mesma. Eu não vou considerar os valores pequenos para a variável, né, para os monômios menores. Eu vou trabalhar apenas com os valores de maior grau de cada uma das partes da fração. Então, fica o limite de 2x dividido por raiz quadrada de 2. Já vou separar logo por raiz quadrada de x ao quadrado, quando x tende agora a menos infinito. Então, esse limite de 2x dividido por raiz de 2 vezes o módulo de x, quando x tende a menos infinito, você tem que tomar cuidado na hora de substituir esse cara. Não botar apenas x, porque na verdade seria o módulo de x, e quando x tende a menos infinito, o módulo de x é menos x. Então, muito cuidado com isso. Você vai substituir esse módulo de x. Vou repetir todo o resto. Opa, é 2, é 2, é 2. Vezes esse módulo de x é menos x. Quando x tende a menos infinito. Só esse o cuidado que você tem que ter. Feito isso, você vai ter que calcular simplesmente o limite de 2x sobre raiz menos raiz quadrada de 2 vezes x, quando x tende a menos infinito. Simplificando a variável x, em cima e embaixo, e racionalizando logo, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, você vai ter como resposta menos raiz quadrada de 2. Então, teve sim diferenças nesse caso, certo? Mas por conta do módulo, ok? Fiquem atentos com relação a isso. Raízes de índice par exigem esse cuidado. Se fosse uma raiz de índice ímpar, não precisava ter esse cuidado com o módulo, não sai no módulo. Mas sempre que você tem raiz índice n de x elevado a n e esse n é par, essa raiz você vai trocar por módulo de x. Você não elimina apenas. Se o n for ímpar, pode eliminar o x, não tem que botar módulo não. Tudo bem? Guardando isso aqui, aí você usa a definição do módulo, que módulo de x é igual a x. Se o x for positivo, módulo de x vai ser menos x se o x for negativo. E cuidado com o módulo de x igual a zero
no contexto de limite. No contexto de limite. Fora do estudo de limite, módulo de x, quando x for zero, também vai ser zero, sem problema nenhum. Tudo bem? Vamos para a próxima parte. Para a gente concluir o nosso assunto da aula de hoje, vamos falar de limites infinitos. Limites infinitos vocês vão encontrar lá no nosso livro, na página 87, a partir da página 87. E falar sobre limites infinitos seria quando o resultado do nosso limite vai dar algum dos infinitos. Pode ser mais infinito, ou seja, um limite que a gente for calcular, ele vai dar um valor extremamente alto, tão grande quanto você queira. No caso, ele tende a crescer muito, essa função. Ou então, quando ela vai para o menos infinito, que é quando a função tende a decrescer muito, tão pequeno quanto você queira. Então, para ilustrar essa parte de limites infinitos, nós temos dois teoremas e uma tabelazinha com resultados interessantes. Esse teorema, na verdade é o mesmo teorema, só que em duas partes. A gente praticamente está calculando o limite de 1 sobre x elevado a n. Esse n é um expoente natural não nulo, e quando x tende a zero. Meu interesse é calcular o limite quando x tende a zero. Sendo que, quando x tende a zero, na verdade eu estou querendo me referir, né, o teorema é dessa forma, mas é para ficar atento quando o denominador tende a zero. Ok? Já eu explico como é que seria isso. Meu denominador tendendo a zero e o numerador não tendendo a zero, ou seja, você vai ter uma divisão do tipo 1, ou então algum número, sobre zero. Sobre algo que tende a zero. Esse k aqui diferente de zero. Esses tipos de divisão, situações como essa daqui, vai dar algum dos infinitos como resultado. Qualquer número dividido por zero, sendo que o número em cima, né, o numerador é diferente de zero, vai me dar como resultado algum desses dois infinitos, ou o infinito positivo ou o infinito negativo. O que é que diz o nosso teorema? Se eu estiver calculando o limite quando x tende a zero pela direita, ou seja, aqui eu tenho que trabalhar com limites laterais, então esse limite sempre vai para o mais infinito, independente do valor do n. Porém, quando eu estiver calculando o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela esquerda, tender a zero pela esquerda significa que a gente vai pegar valores negativos para o x, tão pequenos quanto eu queira. Então, se esse n for par, todo número negativo elevado a um expoente par ele fica positivo. Então a gente vai ter uma diferençazinha se o n for par ou se o n for ímpar. Se o n for par, o nosso resultado é mais infinito. Se o n for ímpar, o nosso resultado vai ser menos infinito. Ok? Então guardem isso para vocês. E eu faço aí a sugestão para vocês darem uma olhadinha no gráfico de dois limites, de duas funções, o gráfico de duas funções, e observarem nas proximidades do zero. Façam o gráfico da função lá naquele aplicativo, y igual a 1 sobre x. Observe o que acontece quando x está próximo de zero. E vejam o gráfico da função y igual a 1 sobre x ao quadrado. Uma com expoente par, outra com expoente ímpar. Você pode tentar também com x ao cubo, 1 sobre x ao cubo. Também não tem problema, vai ficar bem parecido. Olhem para o gráfico dessas duas funções, vocês, eu não vou fazer aqui no vídeo não. Lá naquele aplicativo, olhem pela esquerda, olhem pela direita, do valor zero. Analisem no x igual a zero, certo? Aí vocês vão ficar bem mais cientes do que eu estou querendo falar aqui. O que significa dizer que a função está indo para o mais infinito? Que a função ela vai crescer bastante, o número vai indo, o gráfico da função vai para valores muito, muito altos. E o que significa dizer que vai para o menos infinito como resultado? Quer dizer que a função ela decresce bastante. Agora a gente está indo limites infinitos. Quando eu falo a função cresce, são os valores do eixo y, são os valores do y dos meus pontos. Quando eu falo que a função decresce, eu estou falando dos valores y do meu ponto. Então, meu ponto vai ou diminuir muito,
Isso vai acontecer quando o resultado for menos infinito, ou o valor do y vai crescer muito à medida que eu me aproximo do meu ponto de análise. Isso acontece quando o resultado dá mais infinito. Essa aqui é uma das observações importantes para limites infinitos, né? Resultados que vão dar infinitos nos nossos limites. Outro resultado interessante é a tabela que tem lá no livro, na página 89. Deixa eu abrir aqui o livro para mostrar para vocês, só um minutinho. Pronto, está aqui a tabela do livro, certo? Que eu estava me referindo. Essa tabela vocês vão encontrar na página 89. E, poxa, muita coisa para decorar. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Pronto. Escrito na tela. O que é que essa tabela me diz? Quando eu for fazer operações com algumas funções, o resultado está dando algum dos infinitos. O que é que vai me chamar a atenção? Olha para as operações. No caso, soma e subtração não é tão complicado, certo? Somar mais infinito com mais infinito, isso somar menos infinito com menos infinito vai dar uma continuidade na função. Aqui a gente vai trabalhar, essa tabela não precisa decorar, certo? Eu vou dar aqui só alguns macetes para vocês. E nos exercícios eu vou comentar cada um desses resultados. Quais deles que eu vou chamar a atenção, certo? Resultados de multiplicação. Deixa eu mudar aqui a cor para não ficar a mesma cor que tem aí na tela. Vermelho destaca bem. Cor do sangue. Aqui, deixa eu apagar. Vamos lá, começar por resultados de multiplicação. Produtos entre infinitos e produtos entre constantes com infinitos. O que é que você vai ter que ter em mente? Operações envolvendo infinitos, do tipo de multiplicação, cuidado com essa daqui, multiplicação com zero. Essa aqui eu falo já sobre onde aparecem indeterminação são as mais delicadas. As outras são mais tranquilas. Essas que eu vou marcar aqui, onde tem indeterminação, é que vai exigir um cuidado maior da gente. No mais, a gente vai trabalhar com infinito seguindo algumas regras das operações que a gente já conhece. Tudo bem? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Olha para essas primeiras partes que eu marquei das multiplicações. Seguem a regra de sinal. Infinitos positivos multiplicados entre si vai dar positivos. Infinitos positivo multiplicado com negativo vai continuando para o infinito, só que negativo. A mesma regra do sinal que vocês aprenderam. Infinito multiplicado por uma constante, se a constante for positiva, mais com mais dá mais. Se a constante for negativa, mais com menos vai menos infinito. Então, seguem-se as regras de multiplicação, ok? Então, não vai ter tanta diferença com o que você já conhece. Tudo bem aqui? Agora, o que acontece quando nós temos as indeterminações? Nesse caso de indeterminações, precisa ter uma eliminação da indeterminação. Eu vou deixar bem claro o caso lá embaixo, o último caso. Olha o que está acontecendo aqui. Quando nós temos uma divisão 0 por 0, o que está dizendo aqui? Ó, f de x é 0, g de x é 0, eu estou dividindo f por g. Ou seja, 0 dividido por 0. Qual o resultado que isso vai acontecer? Não sei. Não tem nada fixo, não tem nada que determine logo de cara qual que é o resultado. É uma indeterminação, e essa indeterminação tem que ser eliminada por meio de fatoração, para a gente poder ter algum resultado. Se essa indeterminação não puder ser eliminada, ela vai cair em alguma análise envolvendo alguns dos teoremas que a gente trabalhou já na aula de hoje. Então fiquem atentos quando tem indeterminação, certo? Quais são as indeterminações que vocês têm que tomar cuidado? Divisão entre infinitos, divisão por zero, como a gente já trabalhou antes, certo? Produtos de infinitos com zero, zero vezes infinito, vai ser algum cuidado, e subtração de infinitos. Onde é que são os cuidados? É porque, assim, existem infinitos que vão mais rápidos do que outros para o infinito. Então, é uma análise muito mais delicada. Assim, produtos de zero por infinito, quem que chega no zero primeiro do que quem vai para o infinito, quem cresce mais. Tem toda uma análise que pode acontecer em cima disso.
que é delicada, não é tão simples, e a gente só vai realmente perceber na hora que for resolver os exercícios. Tudo bem? Vamos fazer os exercícios e a gente comenta sobre isso. Vamos começar agora com alguns exercícios mais clássicos envolvendo limites infinitos. O que acontece com funções polinomiais quando elas vão para o infinito? O comportamento dessas funções é bem delicado você comentar, mas simples de entender. Segue as regras de sinal que você já conhece. Lembre-se das regras de potência, lembre-se das regras de multiplicação. Polinômios indo para o infinito, do jeito que eu estou apresentando aqui, todos esses aqui, o resultado vai dar algum dos dois infinitos. Então, polinômios quando você calcula o limite indo para os infinitos, né, seriam os limites no infinito, você vai ter como resultados limites infinitos. O detalhe é saber qual infinito você vai ter, se é mais infinito ou menos infinito. Então vamos lá. Itens A, B e C. Eu estou olhando aqui limites quando x tende a mais infinito. Então, sinal positivo. É como se meu x estivesse crescendo bastante. Não importa se o expoente é ímpar ou se o expoente é par. Número positivo, quando você leva alguma potência, continua positivo. O comportamento do polinômio vai ser dado pelo seu termo de maior grau. Os menores não me interessam. Não me interessa analisar esses camaradas aqui. O comportamento do polinômio é dado pelo seu termo de maior grau. Só olha para o maior grau, esquece o restante. É só o monômiozinho, é o número com a variável. É isso que me interessa, os de maior grau. O restante não me interessa. Não vai influenciar no comportamento do polinômio. Então, sendo positivo, é elevado a expoente tanto par como ímpar e está multiplicando por números positivos, isso aqui vai para o mais infinito. Regrinha de sinal. Olha o que acontece no item C. Novamente o x está indo para o mais infinito. O meu termo de maior grau, menos 3x elevado a 5. Tanto faz se o x for elevado a 5 ou a 6 expoente par ou ímpar, o resultado continua indo para o mais infinito. Esse 4 não vai influenciar, não importa se for 4 ou 4x elevado a quarta, não faz diferença. O comportamento é dado pelo de maior grau. Agora nós temos o menos 3 multiplicando o meu x elevado a 5. Então, o que é que nós temos em regras de sinal? O x está crescendo bastante. O x está indo para o mais infinito. São números positivos. Sendo que está multiplicado por um número negativo. Quando eu fizer a multiplicação negativo com positivo, o resultado disso vai ser algo negativo. Mas o que vai ser negativo? Infinito. Vai para o menos infinito. Então, polinômios, quando eu calculo limites no infinito, que é quando x vai para algum dos infinitos, o resultado sempre vai ser infinito. O cuidado que você vai ter que ter é se o sinal vai ser positivo ou negativo, e você vai ter que usar as regras de sinal e regras de potência. Regra de potência para quando x for para o mais infinito. Tranquilo, qualquer expoente ele continua indo para o mais infinito. Regra da multiplicação. Um número vezes algo que vai para o mais infinito. Se o número for positivo, mais com mais dá mais. Se o número for negativo e for multiplicado por mais infinito, menos com mais dá menos infinito. Essa é a regra que a gente fica. Olha o que acontece quando nós temos um polinômio e vamos analisar o comportamento dele quando x decresce bastante, quando x vai para o menos infinito. Itens D, E, F e G. Todos são polinômios, todos o x está indo para menos infinito. O que é que acontece? Item D primeiro. Esqueça os de menor grau. Vai trabalhar só com a parte de maior grau. Expoente ímpar. Expoente ímpar. Menos infinito elevado a expoente ímpar continua menos infinito. Está multiplicando por um número positivo, então é mais com menos, menos infinito. A regra é potência, depois multiplicação. X está indo para menos infinito. Menos infinito elevado ao cubo vai para o menos infinito. Multiplicando por um número positivo,
Mais com menos dá menos infinito. Pronto. Regras que a gente vai seguir são essas. Novamente, item E agora. Eu não estou interessado no de menor grau. Para mim o que me interessa, que vai dar o comportamento, é sempre o de maior grau. É esse termo que vai me dar o comportamento do polinômio. X está indo para o menos infinito, só que agora está elevado a expoente par. Número negativo elevado a expoente par, esse camarada vai para mais infinito. E está multiplicando pelo 7. O 7 é positivo, mais com mais dá mais. Aqui nós temos o mais infinito como resultado. Muito cuidado para não errar a regra de sinal. Letra F. Não estou interessado nesse 4. Eu vou me interessar no menos 3x elevado a 5. X está indo para o menos infinito. Primeira potência. Começa analisando a potência. Menos infinito elevado a expoente ímpar vai continuar negativo, vai para o menos infinito. Sendo que está multiplicado pelo número menos 3, então é menos 3 vezes menos infinito. O comportamento vai decrescendo muito, são números negativos. Então menos com menos fica mais infinito. Essa multiplicação vai para o mais infinito. E vai me dar o comportamento desse polinômio do item F. Para finalizar agora, nossa letra G. Eu não estou interessado nos de menor grau. Quem vai me dar o comportamento vai ser o termo de maior grau. Primeiro analisa a potência. X elevado a 6. X está tendendo para menos infinito. Mesmo sendo menos infinito, mas está elevado a expoente par. Número negativo elevado a expoente par. Continua. Vai virar positivo. Vai virar positivo. Agora vira positivo. Continua nada, né? Vira positivo. Está aqui. Então, x elevado a 6, quando x tende a menos infinito, vai para o mais infinito. Sendo que agora a gente vai multiplicar por menos 7. Número negativo multiplicado por mais infinito. Menos com mais dá menos infinito. A resposta da letra G. Então, atenção para as regras da potência, atenção para as regras de sinal. Praticamente é isso que tem lá naquela tabela, envolvendo aqueles limites, ok? Então, para não ter que decorar a tabela, são regras que vocês já conhecem e só utilizar com sabedoria, sem se enrolar demais. E isso eu estou falando aqui na parte de polinômios, ok? Somas de monômios, né? Seria esse comportamento aqui, a parte de polinômios, a gente faz essa análise. A gente vai ter que tomar alguns cuidados mais delicados com multiplicação e com relação à divisão. Vamos ver agora a divisão. Multiplicação eu vou deixar para a próxima aula porque me interessa mais quando a gente trabalhar com outras funções que não são polinomiais. Cálculo de limite envolvendo quociente de polinômios novamente. Como foi que nós aprendemos? Faz a substituição da variável. Então, o limite quando x tende a 0 ficaria 0, rascunho, menos 5 vezes 0, menos 6, dividido por 0 ao cubo, mais 3 vezes 0 ao quadrado. Quando você faz essa continha, ficaria menos 6 dividido por 0. Cai num dos casos de infinito. Então, esse tipo de resultado vai me dar como resposta final algum dos infinitos. Uma coisa clara é que limites infinitos, quando eles vão para o infinito, ou seja, eu calculo o limite de uma função quando x se aproxima de um certo valor e esse limite me deu como resultado algum dos infinitos. Na verdade, esse resultado de algum limite dando algum dos infinitos é um comportamento da função. Nessa situação, nós dizemos que não existe limite. Então, é para a gente entender por que não existe o limite. Olha, não vai existir porque a função vai se comportar indo para o mais infinito, seria a função crescer bastante. Ou então, a função não vai ter limite quando x tende a 0, porque a função está indo para o menos infinito, que significa que o valor da função está decrescendo bastante. Então, ir para alguns dos infinitos é um comportamento da função que mostra que não existe limite naquele ponto. Então, para x igual a 0, de cara, por ter dado menos 6 dividido por 0, você já pode dizer que não existe limite. Mas você pode fazer uma análise, você deve fazer uma análise a mais. É a seguinte: mesmo não tendo limite,
qual vai ser o comportamento da função? Será que não vai ter limite e vai para algum dos infinitos? Qual infinito vai? Vai para o menos infinito, ou seja, a função vai decrescer bastante, ou vai para o mais infinito, a função vai crescer bastante. Eu recomendo que vocês façam o gráfico dessa função lá naquele aplicativo e dessas outras funções também que nós trabalhamos aqui. Voltem um pouquinho o vídeo e vejam as funções e façam o gráfico delas para vocês terem uma noção do que acontece com o gráfico das funções quando x cresce ou x decresce muito, né? Esse comportamento dos infinitos. Aqui vai ficar um pouquinho mais vago a interpretação, que eu acredito que a gente vai ter que comentar um pouquinho no MITS. Já aqui a interpretação vai ser mais objetiva, ou seja, vai ter um significado mais claro. Bem parecido com o que acontece, vou voltar aqui mais um pouquinho, nesses dois casos que eu pedi para vocês fazerem também. Nesses casos, o que vai acontecer é um comportamento assintótico também. O comportamento assintótico ele vai se aproximar de uma assíntota. Lá nos outros exemplos que nós vimos, tinham assíntotas horizontais. Aqui nós vamos ter assíntotas verticais. Então, quando o resultado vai dar alguns dos infinitos, no caso aqui próximo de zero, o zero vai ser uma assíntota vertical. Ou seja, x igual a zero é um valor que o gráfico vai chegar tão perto, mas não vai encostar, sendo que agora é uma reta vertical. Eu vou deixar para vocês fazerem essa análise lá no aplicativo de gráficos e qualquer coisa a gente comenta no MITS. Aqui vai ficar um pouquinho mais chato porque você não tem um número para analisar. Aqui é o comportamento do x crescendo e a função ou crescendo ou decrescendo. Então fica um pouco mais vago a interpretação, a gente comenta melhor no MITS. Já aqui não, aqui vai ter um comportamento assintótico. Ou seja, para x tendendo a zero, nosso limite não existe e o resultado vai ser algum dos infinitos. Olha para cá. Para dar uma resposta mais completa, qual dos infinitos nós vamos ter? Você vai ter que fazer limites laterais. Sempre vai ser laterais? Sempre você vai fazer limites laterais numa situação como essa, onde você tem algum número diferente de zero no numerador e você vai ter zero no denominador. Então aqui vai dar como resultado alguns dos infinitos e tem que fazer a análise por meio de limites laterais. Vamos lá. Limite quando x tende a zero pela esquerda, de x ao quadrado menos 5x menos 6, dividido por x ao cubo, mais 3x ao quadrado. O que é que nós vamos ter numa situação como essa? A dica é a seguinte: separe os dois limites. Então vai ficar x ao quadrado, limite de x ao quadrado menos 5x menos 6, quando x tende a zero pela esquerda, vezes o limite de 1 sobre x ao cubo mais 3x ao quadrado, quando x tende a zero pela esquerda. Ok? Separamos numerador e denominador, o denominador continua na fração dele. Por que nós fizemos isso? Esses limites a gente tem no primeiro, tem como calcular. Ao calcular esse primeiro limite, foi o que nós fizemos aqui na substituição, o resultado vai dar menos 6. Então, todo esse primeiro limite da multiplicação, ele vai dar como resultado menos 6. Pronto, eu deixei esse resultado bem aqui, ó. É menos 6 vezes alguma coisa. Que coisa é essa que nós vamos ter? Eu vou voltar aqui a tela um pouquinho lá para o nosso teorema. Está aqui o teorema que nós mostramos. Limite quando x tende a zero pela esquerda de x elevado a n. Se for um polinômio, 1 sobre x elevado a n. Desculpa, só fazendo correção. Se for um polinômio, 1 sobre um polinômio, você vai pegar sempre o termo de maior grau, certo? E vai fazer a análise com x indo para zero. Essa resposta vai dar algum dos infinitos. Para não ter que decorar qual vai ser, lembra do seguinte: x indo a zero pela esquerda são números negativos. Está aqui o sinal que entrega, ó, números negativos. Então você vai estar fazendo uma análise de potência e multiplicação envolvendo números negativos. É como se ali fosse para algum dos infinitos logo de cara. Se o expoente for par, vai para o mais infinito, porque toda coisa
todo número elevado a expoente par sai positivo. E se for para um expoente ímpar, vai para o menos infinito. Então, guarda esse lance do sinal e começa a fazer as análises lá na sua questão. Olhando para cá, para a nossa questão novamente. Não me interessa os termos de grau pequeno, só me interessa o de maior grau. X ao cubo. Vamos analisar aqui. Ó. Se o zero está indo pela esquerda, ou seja, estou pegando números negativos, e eu estou elevando para um expoente ímpar. Números negativos indo para expoente ímpar continua negativo. 1 dividido por números negativos cada vez mais próximo de zero, isso vai ficar números muito grandes, ainda negativo. Então, tudo isso aqui vai me dar como resultado, de novo, a análise. A gente está pegando números próximos de zero, só que negativos. E está elevado a expoente ímpar, continua negativo. Limite de 1 sobre uma coisa negativa que está tendendo a zero, 1 sobre zero, indo para a parte negativa. Vai para menos infinito. Tudo bem aqui? Agora a gente vai fazer a multiplicação de um número negativo com algo que tende a menos infinito. Análise de sinal. Menos com menos, nossa resposta aqui vai ser positiva. Positivo quanto? Multiplicação de número por infinito, a resposta é infinito. Então fica infinito como resposta e o sinal menos com menos, mais. É a minha resposta. Para o limite lateral à esquerda. Eu vou apagar aqui o meu rascunho, que me permitiu analisar que a gente vai ter esse tipo de resultado. E vamos agora calcular o outro limite lateral. Limite, quando x tende a zero pela direita, da mesma função. X ao quadrado menos 5x menos 6, dividido por x ao cubo mais 3x ao quadrado. O início vai ser praticamente o mesmo. Separa em dois limites, vai ficar o limite de x ao quadrado menos 5x menos 6, quando x tende a zero pela direita, vezes o limite de 1 sobre x ao cubo mais 3x ao quadrado, quando x tende a zero pela direita. Mesma continha, só que agora com zero pela direita. Novamente, o primeiro limite não importa se vai a zero pela esquerda ou pela direita, o resultado foi um número, então esse número vai ser a nossa resposta, menos 6, para esse primeiro limite. Aqui nós vamos ter como resultado menos 6. Já o outro limite, a gente já sabe que vai para alguns dos infinitos. Qual deles? Esquece de menor grau, olha para o termo de maior grau. A gente está indo para o zero pela direita, ou seja, números positivos, elevado a expoente, não importa se é par ou ímpar, vai continuar positivo. 1 dividido por números pequenos positivos. Isso aí vai dar números grandes positivos. O sinal não vai mudar. Isso aqui tudo vai para o mais infinito. Então, multiplicar o menos 6 pelo mais infinito, o que é que a gente vai ter? Vai ter uma mudança de sinal. Menos com mais, a gente vai ter menos. E a nossa resposta continua indo para algum dos infinitos. Só que agora vai sair para o menos infinito. Então, é uma análise delicada, uma análise cuidadosa, mas com um pouquinho de prática a gente chega lá. Certo? Eu vou fazer mais um exemplo e depois a gente pode comentar mais lá no nosso encontro de limites. Isso aqui é uma situação que pode gerar alguma confusão para algumas pessoas, mas é bem simples de entender. O primeiro passo é o mesmo, você vai tentar substituir vendo o que é que dá. Não faz na sua resposta final, você vai lá no seu rascunho. 5 ao quadrado mais 5 vezes 5 mais 8. Onde tem x eu estou colocando 5 e vendo o que acontece. 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 10. Em cima vai ficar 25 mais 25 mais 8 dividido por 25 menos 35 mais 10. Em cima vai dar 58, embaixo vai dar 0. 58 dividido por 0. Algum número diferente de 0 dividido por 0, isso aqui vai me dar como resultado algum dos infinitos. Então, de cara, eu já posso afirmar que não existe limite. Não existe esse limite, não vai existir. Mas mesmo ele não existindo, eu vou falar sobre o comportamento dessa função.
quando x tende a 5. Tem que falar se vai para algum dos dois infinitos, vai para o mais infinito ou menos infinito. Sempre analisando os limites laterais. Então vamos lá. Apaguei o meu rascunho, agora eu tenho espaço. Vou calcular o limite quando x tende a 5 pela esquerda, de x ao quadrado mais 5x mais 8 dividido por x ao quadrado menos 7x mais 10. Vou botar aqui o parênteses. E vou calcular aqui no lado o limite quando x tende a 5 pela direita, de x ao quadrado mais 5x mais 8, dividido por x ao quadrado menos 7x mais 10. Vamos começar pela direita, parece que sinais positivos ajudam mais a gente. Se eu começar pelos negativos, fica um pouco mais confuso para algumas pessoas. Então, começando aqui pela parte, não é nem sinais negativos, né? No caso que é direita e esquerda. Vou começar pela direita do 5, certo? Então, cuidado com isso também, certo? Quase que eu confundo agora, mas me lembrei aqui bem rapidinho. É pela direita. X tende a 5 pela direita. A parte de cima não vai dar zero, então eu vou começar separando, fica limite de x ao quadrado mais 5x mais 8. Tem que separar, sem preguiça de escrever, por favor, vezes limite. Eu recomendo fatorar. Se for possível, fatore, certo? Já que embaixo deu zero, quer dizer que nós vamos ter raízes, então dá para fatorar. Encontre quem são as raízes dessa parte de baixo, né, do nosso denominador. Quando você encontrar as raízes do denominador, você vai poder fatorar mais facilmente. Eu fiz aqui no meu rascunho, e as raízes vão ser x1 igual a 2 e x2 igual a 5. Ok? Então vai ficar 1 sobre, fatorando o denominador logo, já vai ficar x menos 2 vezes x menos 5. Ok? E é o limite quando x tende a 5 pela direita. Agora vamos fazer a análise do que é que vai acontecer em cada um desses casos. Eu ainda recomendo, após fatorado, você separar na multiplicação dos dois fatores, porque você vai ter sinais em cada um deles. Então a gente vai ter aqui o limite quando x tende a 5 pela direita, de x ao quadrado. Esse primeiro limite eu já posso calcular logo, a gente já viu qual o valor dele, não foi? Para a gente substituir no lugar do x, colocou o 5, o resultado deu 58, está aqui o meu 58. Tranquilo. Vou separar agora esses dois limites. Limite de 1 sobre x menos 2, quando x tende a 5 pela direita, vezes o limite de 1 sobre x menos 5, quando x tende a 5 pela direita. Ok? Como é que vai ficar, no caso, esse limite do meio? Nós vamos repetir aqui o 58 vezes limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 5. Só substituir no lugar do x, coloca o 5, vai dar 1 sobre 3. Vezes. Agora que entra o cuidado que a gente precisa tomar. Repare que nós temos no lugar do x que substituir o valor 5. Então ficaria 5 menos 5, 0. Esse aqui é o nosso termo problemático. É ele que vai exigir a análise forte. Quando o meu x está indo a 5 pela direita, pensa em números perto de 5, só que maiores do que 5. 5,1, 5,01. Então, quando você fizer a subtração de um número maior do que 5, menos 5, esse camarada aqui vai ser positivo. O resultado é positivo. 1 dividido por um camarada positivo, só que ele é positivo, mas tende a 0. 1 dividido por algo que tende a 0, eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar a minha tela lá para o nosso teorema. 1 dividido por algo que tende a 0. 1 dividido por algo que tende a 0. Opa, o outro com 0 pela direita. A gente está pegando aqui pela direita. É esse tipo de análise que a gente está fazendo. Eu tenho 1 dividido por algo que tende a 0, certo? Sendo que está indo pela direita. Por que pela direita? Porque vão ficar números um pouquinho maiores do que 0. Esse resultado vai ser sempre mais infinito. Eu vou voltar lá para a minha questão.
Então, nós temos novamente aqui analisando x tendendo a 5 pela direita. No meu denominador, deixa eu apagar aqui os riscados para eu poder riscar de novo. X tendendo a 5 pela direita são números maiores do que 5, 5,1, 5,01. O meu denominador vai tender a 0, só que pela direita, porque vai ficar um número maior do que 5 menos 5. Então, esse aqui vai para 0, só que pela direita. Quase não risca. Aqui. Vai tendendo a 0 pela direita. Então, 1 dividido por 0 pela direita, isso aqui, não importa qual expoente teria, esse aqui vai para o mais infinito. É esse comportamento, mais infinito não é um número, mais infinito é um comportamento. O que eu estou escrevendo aqui é o que nós chamamos de abuso de notação. Esse vermelhinho aqui está muito errado, está muito errado. Eu não posso nem escrever isso aqui não. Mas eu estou mostrando para vocês que vocês não façam isso. A notação mais interessante quando vocês estiverem resolvendo essa questão é a notação da setinha, como eu fiz ali. Então, essa multiplicação que a gente está fazendo, é isso aqui que a gente está fazendo, certo? De multiplicação. 58 vezes 1/3 vezes alguma coisa que vai para o mais infinito. Quem é essa alguma coisa? É aquela funçãozinha lá. Essa notação é um abuso. Não escrevam dessa forma, por favor. Mas por que eu escrevi? Para falar que é errado, mas para dizer que ela resolve o nosso problema. Então, vou apagar meu abuso de notação. E vou escrever bem aqui em cima que tudo isso tende, eu vou fazer aqui a setinha, ó, para o mais infinito. Então, essa é a multiplicação que a gente tem que fazer. No caso, como eu já coloquei os valores, eu vou botar aqui novamente o limite. Quando x tende a 5 pela direita, de 1 sobre x menos 5. E esse resultado vai para mais infinito. É um comportamento, não é um valor, não é um número. É um comportamento. Infinito não é um número. Infinito é um comportamento. Significa que vai crescer bastante. Então, se está crescendo, eu multiplico por números diferentes de 0, não importa se é fração, não faz diferença nenhuma. O que vai me interessar mais é o sinal. Então, é positivo, multiplicado com positivo, multiplicado por algo positivo. Mais com mais com mais, as regras que vocês aprenderam, isso aqui vai para o mais infinito. É a nossa resposta para esse caso. Fazendo uma análise parecida aqui, quando o x vai para 5 pela esquerda, nós vamos ter, já separando logo, a gente vai ter algo parecido com essa linha bem aqui, ó. Já separando e fatorando, são as mesmas funções, então nós vamos ter o limite de x ao quadrado mais 5x mais 8, quando x tende a 5 pela esquerda, vezes o limite de 1 sobre x menos 2, quando x tende a 5 pela esquerda, vezes o limite de... aqui vai ficar um pouquinho apertado, deixa eu ver se eu consigo ajeitar, só para ter espaço. O limite aqui não foi. Limite de 1 sobre foi quase. Vou tirar aqui a estrelinha. Agora vai. Limite de 1 sobre x menos 5. Quando x tende a 5 pela esquerda. Vamos fazer a análise aqui. Esse camarada a gente já calculou, vai dar um número, vai dar 58. Tende a 58. Esse camarada aqui também nós já calculamos, vai dar um número. Tende a 1/3. Esses valores não vão se alterar porque
Não vou me interessar também o fato de ser pela esquerda ou pela direita, porque já vai dar um número fixo, certo? Diferente de zero. Se fosse zero, era muito mais cuidado também a tomar, certo? Era uma análise mais delicada. Mas quando dá algum número diferente de zero multiplicando, aqui é tranquilo, é só a regrinha de sinal que nos interessa. Vamos para o próximo agora, olha a análise. Eu vou substituir o x por 5, só que pela esquerda do 5. Então é como se fosse 4,9, 4,99, 4,99999, números bem próximos de 5, só que menores do que 5. Fazendo a subtração x menos 5, um número menor do que 5. Quando eu subtrair o 5, isso aqui vai dar um resultado negativo. Tende a zero, só que é negativo. Então vai ser o limite de 1 sobre algo que tende a zero, só que pela parte esquerda do zero. Vai ser algo negativo. Eu vou voltar aqui a minha tela lá para o nosso teorema. Quando eu quero calcular o limite de 1 sobre algo que tende a... Vou apagar aqui os riscados para poder riscar tudo de novo. Ao calcular o limite de 1 sobre algo que tende a zero pela esquerda, eu tenho que ficar atento com relação ao expoente. Se o expoente for par, isso vai dar mais infinito. Se o expoente for ímpar, o meu resultado é menos infinito. Tem que ficar atento a isso. Então, eu estou indo para a parte negativa, né? Eu estou com valores próximos de zero. De forma negativa, ó, x, o expoente, é ímpar. X elevado a 1. Então, 1 dividido por algo que vai para zero pela esquerda, isso aqui vai dar menos, vai para, né? Não é vai dar, né? Não é um resultado, é um comportamento. Isso aqui vai para menos infinito. O expoente é ímpar, que é como se fosse 1. Então, vai para menos infinito. Está indo para zero pela esquerda. Tudo bem aqui? Agora a gente vai fazer a multiplicação para entender o comportamento. É 1/3, 58 e o menos infinito. Meu resultado vai ser algum dos infinitos, só que é o sinal positivo, positivo, e esse cara é negativo. Mais com mais com menos, menos infinito. É o nosso comportamento. Faça o gráfico dessa função lá naquele aplicativo e a gente vai tirar as dúvidas lá no nosso encontro no Meets. Aqui a gente encerra. Tchau, tchau, pessoal.